Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou Ellen Lopes. E eu sou a Ana Victoria. E aqui vamos falar sobre temas que envolvem Palmas e o Tocantins. Tudo isso com foco no desenvolvimento, na política e na construção de uma sociedade mais justa e consciente. No episódio de hoje, vamos abordar um tema essencial: a promoção da igualdade racial em Palmas. Afinal, o que já foi feito? O que ainda precisa ser feito? Como a cidade tem enfrentado o racismo estrutural e promovido ações de equidade para a população negra? Para esta conversa, temos a honra de receber a senhora Débora Cristina, seja muito bem-vinda, presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial de Palmas. Advogada, Débora tem uma trajetória marcada pelo ativismo e pelo compromisso com a defesa dos direitos da população negra. À frente do Conselho, atua diretamente na construção e articulação de políticas públicas voltadas à igualdade racial, ouvindo as comunidades e fortalecendo a luta antirracista em nossa cidade. Senhora Débora, mais uma vez seja muito bem-vinda. E para a gente possa dar início a esse podcast, gostaríamos de estar perguntando a seguinte questão. Como mencionamos, a senhora é presidente do Conselho Municipal da Igualdade Racial de Palmas, com uma trajetória de atuação voltada à promoção dos direitos da população negra e também à construção de políticas públicas mais justas. Mas para começarmos de fato essa conversa, gostaria de abrir espaço para que a senhora mesma se apresente, conte mais um pouquinho sobre a sua formação, o seu trabalho, sua atuação tanto dentro do conselho quanto fora dele, tá bom? Então tá, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, participando do podcast e falar um pouquinho sobre a promoção da igualdade racial. Sou advogada, primeiramente, de formação sou advogada, atuo como advogada, sou uma mulher de 35 anos, apesar de não parecer, tenho 35 anos, sou advogada, trabalho na saúde, sou assessora jurídica na Secretaria Municipal de Saúde, é multifunção, A vida pede que a gente seja multifunção e não pare. E já era conselheira, do Conselho Municipal e agora estou como presidente. Formei em 2019, e teve pandemia, tudo, e foi aquele desastre todo, A pandemia, E aí, mas atuo como advogada já tem uns 3 anos, no conselho já faz 1 ano que eu estou no conselho, na saúde já trabalho há muito tempo, tem 3 anos que eu trabalho na saúde. E é isso, minha formação é essa, minha luta é essa. Sim. São várias lutas, mas precisamos seguir. Muito bom ouvir, mais uma vez, sobre a sua questão da sua trajetória. E a senhora então já fazia parte do conselho antes de assumir a presidência este ano, correto? Sim. Eu tomei posse no conselho em outubro de 2024 e e virou gestão, tudo, quando foi em fevereiro assumi a presidência do conselho. E como tem sido realmente toda essa experiência, mesmo ela sendo de certa forma recente, mas como tem sido essa bagagem, essa trajetória de fato? É uma experiência muito rica, você estar dentro de um conselho e às vezes as pessoas falam, mas o que é um conselho, E é uma experiência muito rica para mim como pessoa, como uma mulher preta, como uma mulher que exerce essas multitarefas no dia a dia e a gente esbarra com certeza em diversas dificuldades da vida. Estando presente no conselho tem sido para mim muito enriquecedor como pessoa, como profissional, como mulher, como ser humano. Então tem sido um desafio, porque é um desafio diário, mas que junto o conselho todo, temos conselheiros que estão na luta há mais tempo que eu, e que eles também dão essa força de seguir. Então tem sido uma experiência muito rica, uma experiência muito gratificante. Tem sido muito bom. E você mesma fez uma pergunta, as pessoas perguntam o que é o conselho. Você poderia explicar pra gente o que é o conselho? Como é a formação desse conselho? Então, o conselho ele é formado por membros da sociedade civil e do governo, e é composto pelas secretarias de educação, saúde, esporte, cultura e lazer, aí vem a sociedade civil, que são os povos tradicionais, as religiões. Então o conselho, ele tem um edital, ele é todo regulamentado, tem a lei do conselho, e aí aí é aberto o edital, chamado, e aí tem todo
a parte formal, né? Então o conselho ele é composto por 21 membros, e aí tem reunião uma vez ao mês, isso tudo é publicado no Diário Oficial, tem ata, tem todo o regimento. Então o conselho ele é formado por diversos segmentos, quase todos os segmentos da sociedade. Então o conselho ele é um espaço no qual a gente fiscaliza e faz essa promoção da igualdade racial no âmbito municipal. E ajuda também o Conselho Estadual, que tem um Conselho Estadual e que daí juntos a gente soma forças para estar promovendo a igualdade racial. Então, no caso, esse conselho em específico, essas reuniões mensais que vocês proporcionam entre vocês lá dentro, é para poder estar alinhando questões de focos de talvez publicidade, de como melhorar essas questões? Cada reunião tem a pauta, né? E aí a gente vai fomentar. Vamos fazer uma ação de promoção da igualdade racial, vamos fazer uma palestra, e aí a gente vai, como conselho, nosso objetivo e o nosso papel, ele é fiscalizar, auxiliar e promover. Então hoje, em Palmas, eu vou falar logo mais à frente, acredito que teria essa oportunidade, nós temos uma secretaria de promoção, uma secretaria de igualdade racial, que antes não tinha. Então a gente ganhou força, o conselho ganhou força. Então a gente ajuda a secretaria e aí os movimentos sociais também. Então o nosso papel é esse. Então cada reunião a gente trata uma pauta. Esse mês nós vamos tratar a pauta. Mês passado a pauta era sobre a palestra, o que nós iríamos levar para a palestra, como queria ser. Tem também o Julho das Pretas, que é marcado agora. Então a gente vai se organizando para fazer essa promoção e também auxiliar quem demanda o conselho, né, que é a população e os movimentos. Você poderia explicar para a gente o que é, de fato, como é essa promoção da igualdade racial e quais passos já vemos aqui em Palmas? A promoção, eu tenho uma teoria e que eu defendo muito, que a igualdade racial, nós só vamos incluí-la e combatê-la com a educação. Então eu acho que a promoção é mais uma educação do que de fato é racismo, falar abertamente e educar a nova geração porque infelizmente a gente sabe que tem algumas pessoas que cometem racismo e que vai cometer e que a gente já até não tem como. Então acredito que a educação dessa nova geração, a educação do que de fato é o racismo, falar abertamente, uma educação antirracista, então isso é muito importante. Então eu falo que a educação ela é o ponto primordial ali. Então a promoção é para levar essa educação antirracista nos ambientes, seja na escola, seja nos espaços públicos, seja nos espaços de poder, onde está lá os nossos governantes, porque eles também precisam estar nessa educação antirracista. Palmas em janeiro, né, um marco muito importante foi a criação da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, que Palmas não tinha a secretaria específica. Então esse já foi um passo muito grande que deu em Palmas, né, se deu em Palmas e fortaleceu muito o Conselho. E aí com a criação da secretaria em conjunto com o Conselho, a secretaria vem dando vários passos. Fizemos a adesão no SINAPI. O SINAPI ele é uma porta para poder fazer a adesão de verbas para o Conselho, de verbas para a promoção da igualdade racial. Então, em janeiro tivemos o SINAPI, foi criado, instituído o SINAPI. Teve bastante fortalecimento da promoção de políticas públicas por meio da secretaria. Hoje tem a Batalha de Rimas, que são os jovens, né, que fazem a rima. Ontem até teve mais uma semifinal que eles estão. Teve fortalecimento da capoeira, porque aí foram feitos matriciamento de todos os grupos de capoeira que tinha em Palmas, e são 27, então é um fortalecimento muito rico da cultura, né, da cultura preta. Então já deu espaço na capoeira, teve audiência pública para tratar sobre a lei de cotas, que é muito importante. Então Palmas a pequenos passos vem seguindo e vem crescendo nessa promoção da igualdade racial.
E como tem sido, na sua percepção, o envolvimento da população de Palmas nessas pautas? Tanto a população negra, né, que está envolvida nessa luta, quanto a população em geral. Existe engajamento, existe interesse, existe participação efetiva? Acredito que a população tem sim participado, né, mais ativamente. Um exemplo, tivemos a conferência municipal, preparando para a etapa estadual e aí tem a nacional. Então foi uma conferência de 2 dias, né, fizemos em maio e tivemos cerca de 170 pessoas ativas participando, e é importante a participação nessas conferências, porque na conferência se é debatido, se é construído propostas para levar para a gente poder ter mais forças para que conselho, secretaria dá pressão, seja no âmbito estadual, federal, para poder promover de fato a igualdade racial. Então, eu acredito que está sim, Palmas tem se movimentado bastante, a população tem aderido bastante essa causa, tem pegado, tem criado forças, tem somado forças, movimentos sociais, movimentos que lutam já há bastante tempo. O movimento negro dentro de Palmas é muito grande, é muito forte, né? E aí eu trouxe até o nome de alguns, de vários, que são a Junta Preta, a Associação dos Filhos Amigos da África, a Associação do Quilombo Rio Preto, o Grupo de Consciência Negra, a Ligbar, a Articulação das Mulheres Negras e Quilombolas do Tocantins, Casa Pérolas Negras, o IERE, o Instituto Crespo, o Movimento Negro Unificado, Juventude Negra, aí soma com os meninos da Batalha de Rima, soma com a capoeira. Então acredito que Palmas tem crescido bastante e eu acho que não é nem só crescido, eu acho que todos esses movimentos e toda essa conjuntura de secretaria, conselho, tem dado visibilidade. Eu acho que eles sempre, não tenho certeza, eles sempre existiram, eles sempre lutaram, mas sozinhos. E agora está todo mundo somando força, então eu acredito que sim, a população tem se fortalecido e tem lutado cada vez mais para fortalecer essa luta. Que bom que você trouxe os nomes dos grupos, porque perdão gente, mas eu só achava que grupos que defendessem essa causa, eu só achava que tinha um movimento negro unificado aqui no Tocantins. Não, são vários. Inclusive aí junta também aqui, eu acho que eu ainda esqueci de falar o pessoal dos povos matriz africanos e também os povos de terreiros, porque também são muito fortes e que também sofrem um grande racismo. Então eles são os quilombolas também, então e ainda faltou também o pessoal do povos originários. Então assim, é bem forte. A Palmas é bem forte. E agora, somando as forças, a gente está juntos, unidos. A gente até comentou assim de forma anterior, né? A gente comentou ali por cima e tal. Então eu gostaria de aprofundar mais sobre a questão desses avanços que a gente vem citando no decorrer de toda essa conversa, né? Quais essas ações a senhora acredita que têm trazido impactos reais para a vida da população negra aqui em Palmas? Os impactos reais já veio pelo reconhecimento da capoeira, né? É um impacto que você imagina, são 27 grupos. Esses grupos eles atuam na escola, eles atuam nas suas comunidades, então ali já é um impacto muito grande de pessoas. Então, e fazer esse matriciamento e fazer com que esse fortalecimento e com a audiência pública foi uma coisa nunca vista. O pessoal da capoeira entrando dentro da Câmara Legislativa para falar do que eles sabem fazer, para falar de que a capoeira ela resgata os jovens, que a capoeira ela traz não só um esporte, mas uma cultura, toda uma história do povo preto que lá atrás veio sempre sendo marginalizado. Então está sendo um avanço muito forte. A adesão ao SINAPI é um fortalecimento, porque é por meio da adesão que os programas culturais de promoção da igualdade racial em Palmas venham. Nós somos a primeira do Tocantins a ter o SINAPI. Então o SINAPI abre portas para o Conselho ter verba, para a Secretaria ter verba, para a gente investir nesses programas que de fato vai ajudar a população negra em Palmas. Então,
Temos também a lei de cotas, que foi debatida também, então ela já é um grande avanço, porque a gente precisa, sim, a lei de cotas ela precisa existir, ela precisa de fato ser efetiva dentro dos nossos espaços, porque a gente sabe a realidade. Então a gente sabe que a realidade ela não é igual, né? Não existe igualdade, não existe. Se vem falar, mas a gente quer ser igual, não, a gente é maioria, então a gente não é igual a quem? A população maior é a população preta, então eu quero ser igual a quem? Se for para ser igual, mas o que é igualdade? Entendeu? Então não é igualdade de ser igual ao branco, não, a gente quer as mesmas oportunidades, porque a gente não é a quem. E a gente não é além, a gente não é melhor, nós somos iguais no sentido de estar ali, querer as mesmas privilégios que o branco tem, entendeu? Então Palmas tem avançado bastante e esses são os avanços importantes, um passo de cada vez, mas que já dá um ânimo, já dá um fôlego para falar assim, olha, tá acontecendo alguma coisa, tá tendo movimento. Então é isso, assim. E citando esses avanços, né, então a gente gostaria de trazer um pouco essa questão ali das dificuldades, né, esses desafios que ainda ocorrem. O que precisa ser feito ali com mais urgência, sabe? Quais são as áreas ainda que carecem de políticas públicas mais eficazes, seja ali a saúde, a educação, a empregabilidade, a segurança? Como é que a gente poderia estar vendo essa perspectiva, né? Quais seriam esses desafios realmente? Então, tem alguns desafios persistentes em Palmas, né? E acho que em todo lugar, mas se tratando de Palmas, ainda existe alguns desafios que persistem. E isso também foi até catalogado, vamos dizer assim, na nossa conferência, porque durante a conferência tem o tema era justiça social, igualdade e reparação. Então, dentro desses três eixos, né, foi se discutido uma tarde inteira dos desafios e das propostas que Palmas daria para poder sanar esses desafios. Então, eu até fiz aqui um desafio para cada, diante de tudo que foi debatido, para a educação, nós precisamos ter formações antirracistas, é um desafio persistente. E aí o conselho, o conselho quer juntar com o conselho de educação e falar, cobrar do conselho, cadê? Os professores precisam de educação antirracista para saber como agir, para fazer a formação, porque através da educação, foi o que eu falei, né? Se cria crianças antirracistas. E muitas vezes a gente sabe que pai ou mãe não tem tempo de estar educando seu filho porque está trabalhando, e é realidade. E quem que sofre? A população preta e o filho, entendeu? Então, na educação, formação antirracista para os professores, para todos que estão ali cuidando daquelas crianças, e a inclusão no currículo, a cultura afro-indígena nas escolas. Nós temos a Lei 10.639, que ela já é uma lei antiga e que nela fala sobre a importância e a inclusão do ensino, né, da cultura afro-indígena nas escolas de matriz africana, e que não é repassado nas escolas, não está lá na escola, não está no currículo da escola. Então esse é um desafio que Palmas tem enfrentado e que o Conselho está abraçando essa causa, porque a gente precisa que na educação os alunos entendam quem foi os nossos antepassados, o que lá aconteceu, a história verdadeira, que a gente tem que enriquecer esses alunos de cultura do que foi realmente acontecer. Todos esses pormenores, né? Sim, e a criança tem entendimento, as crianças são muito inteligentes. Se a gente passa isso para a criança de uma forma correta, educada, elas vão ser crianças, é o que eu falo, a educação. Lá na frente elas não vão promover uma atitude racista, porque ela vai saber a história. Então eu acho que um grande desafio na educação é essa formação antirracista para os professores, para os pedagogos que ali estão atuando com aquelas crianças, bem como implementar, porque a lei ela existe, então ela só precisa ser implementada, né? Então ela precisa colocar no currículo de ensino essa educação. E aí, se trazendo para a saúde, capacitação específica para atendimento da negritude, gestantes e quilombolas.
Ah, Débora, mas por que é diferente? É diferente porque o tratamento é diferente, então precisa levar para as unidades de saúde o tratamento para as pessoas negras, para as pessoas quilombolas, porque a gente sabe que a violência obstétrica ela existe, a mulher gestante preta sofre mais, então na saúde ainda precisa esses avanços. Tem algumas doenças também que ela afeta mais a população negra, então essa formação para a saúde voltada à população negra, ela precisa de fato existir. E aí eu, trabalhando dentro da saúde, tento, não só como conselheira, mas também como servidora ali, então, de ver o que eu posso contribuir para além da minha atuação dentro da saúde, né? Então, assim, dentro da saúde tem que ter esse olhar voltado para a população da mulher gestante, porque é diferente. Para aquelas doenças que afetam mais a população negra, porque o maior usuário do SUS é a população negra. Então precisa ter esse olhar voltado para aquele que mais demanda. Então, se mais demanda a população negra, não que eu não vá deixar de ver, né, o que a população quer, mas de fato voltar o olhar. E aí na segurança, isso foi muito debatido entre os jovens, e foi muito bonito ver os jovens participando, mas não com o que eles levaram, que é a abordagem policial. Então, o jovem, eles levaram lá e fizeram até uma moção para a gente encaminhar, que é o treinamento das forças de segurança sobre o combate ao racismo dos jovens e também o racismo religioso e estrutural. Acontece muito. E é um tópico muito sensível, né? Muito sensível de se falar e muito sensível, mas a gente sabe como é a abordagem, né? A gente sabe que existe. Então, não é porque a gente... E é engraçado, a gente sabe, e pouco tempo atrás a gente não se falava, hoje temos que falar, porque é assim, é falando que de fato existe, que vai melhorar. Tem que ser falado, tem que ser abordado, são temas sensíveis e que precisam ter, claro, ter cautela no que se fala e como se fala, mas tem que se falar. Porque os jovens, olha esse menino da batalha de rima. Eles estão fazendo rima. Com certeza vão falar, estão ali se drogando, estão bebendo e chega lá com a abordagem, os meninos estão lá só fazendo a rima deles e tá tudo bem. Então, assim, nessa parte da segurança, isso precisa avançar muito, muito, muito. E na cultura, né, se foi muito debatido e que saiu muito de lá, que o desafio é a proteção dos terreiros, apoio ao Festival de Cultura Negra, Indígena e Cigana. Então, na cultura existe, mas ainda falta muito esse apoio de promover a cultura, seja do povo de terreiro, seja do povo indígena, seja do povo da cultura preta. Estive participando, não me recordo se foi em novembro ou se foi... A gente participa de uma coisa que eu não vou lembrar a data exatamente. Mas participamos da festividades de Iemanjá, foi linda, foi uma festividade muito linda e que teve o apoio, pela primeira vez a festividade teve o apoio do poder público, então isso para eles foi muito rico e é uma coisa tão pequena, o poder público é muito grande, o que custa dar um apoio. Os meninos agora têm o apoio da batalha de rima, então a capoeira tendo o apoio do poder público, e é tão pequeno, são umas coisas tão pequenas, mas que fortalece, né? Fortalece para que eles tenham mais, não só a questão orçamentária, mas o apoio do poder público. Isso é importante. Então, importante também para a população em geral ver, né, que, por exemplo, tem pessoas que pensam assim, né, se o governo, a gestão está apoiando, então não é uma coisa ruim, né? Exatamente. Não é uma coisa, eles estão fazendo a batalha de rima e se o governo está apoiando, então eles não estão se drogando. Exatamente. Né? Dá credibilidade. Isso. Dá credibilidade para aquele evento, dá credibilidade para aqueles jovens, dá credibilidade, dá força, dá credibilidade, dá uma visão diferente do que não apoiar, porque se não apoia é porque não é bom. Alguma coisa de errado tem. Então são esses os desafios em saúde, educação, segurança e cultura que ainda temos a avançar. E na empregabilidade, a gente também consegue notar isso? Como é que seria? Consegue. A gente vê, e inclusive eu até vi um vídeo recente
da pessoal da Voz da Resistência, das meninas do canto, e daí elas fizeram um rios muito bom, muito bem feito, e ficou muito legal. Elas chegam numa loja, e aqui não é bem da empregabilidade, mas é o fato de que acontece. Aí elas chegam na mulher branca e falam assim: oi, você trabalha aqui, você pode me ajudar? E aí a mulher fica sem entender por que ela falou daquele jeito. Aí há diversos fatores dentro da sociedade, e no lugar do trabalho chega um homem branco, entrega o currículo para ela fala assim: não, mas você é um currículo é muito bom, mas a sua aparência não me agrada, o seu cabelo não me agrada, e de fato isso acontece. Então, ainda existe esses fatores sim, de que a pessoa chega lá com um dread, com uma trança, ela liga, você precisa dar um jeitinho, porque isso não passa credibilidade aqui dentro da empresa, não passa Às vezes, força. até a questão também como você deu exemplo do dread, né? É a questão da limpeza, né? Exatamente. Então assim, mas então você não passa formalidade, então você não passa. Eu tenho uma amiga advogada, uma colega advogada, que ela falou assim: eu vou fazer, e isso é muito real, eu quero fazer aquelas trans e tal, mas eu vou deixar para fazer nas férias, porque um advogado usar assim essas coisas não vai passar a impressão de fortaleza, que eu sou uma boa advogada e tal. E isso ainda existe. Gente, existe. Então, vagas afirmativas aqui em Palmas eu vejo bem pouco. Vagas afirmativas voltadas, né, para a população negra, e muitas empresas grandes que se ofertam as vagas afirmativas para esses jovens, primeiro emprego e tudo, seria um grande passo, um grande avanço, e isso ainda esbarra muito. Então eu acredito que ainda essa parte da empregabilidade em Palmas do mercado de trabalho ainda precisa evoluir muito Precária, né? ainda é muito precária. Principalmente se tratando de vagas afirmativas que eu acredito que não tem em nenhuma empresa. Se a gente for fazer uma análise, né, não tem. Então, a gente já até me conversou também de forma ali geral, mas a gente gostaria de estar aprofundando um pouco mais para ter essa compreensão a mais, né? De como o Conselho está participando dessas ações. Ele atua mais ali na proposição, na fiscalização, ou também nessa própria execução de projetos. E ainda, a gente gostaria de saber como existe esse diálogo entre o Conselho e a Secretaria, seja de Educação, de Cultura, de Saúde. Por fim, como seria essa funcionalidade mesmo, essas articulações entre o Conselho, Secretarias e as participações de forma geral. O Conselho ele atua, né, de uma forma em conjunto. Pelo Conselho ele ter todos os órgãos, e fica até mais fácil desse diálogo, dessa interação entre saúde e educação, entre as secretarias, seja ela apesar de todos que participam do município, né, só tem um participante do Estado, que é a Secretaria do Estado de Igualdade Racial, mas que já abre portas para a gente entrar nesses órgãos e ser parceiros. Então o Conselho ele atua muito como parceiro de todos os segmentos, e aí esse diálogo fica mais fácil, porque o conselheiro já traz o que está acontecendo lá. Então, aconteceu isso na educação, vamos como conselho atuar ali. Então isso acontece muito, essa articulação fica muito fácil, porque estamos todos ali junto dentro do conselho. Então a gente atua dessa forma, em conjunto, né? O conselheiro leva a sua demanda, ou a gente como conselho, ao fiscalizar, por exemplo, aconteceu na educação, um caso bem recente que aconteceu, de uma criança ser racista com outra. Então o conselho no seu papel de fiscalizador foi até a escola, foi até a Secretaria de Educação, foi saber o que tinha de fato acontecido, como é que uma criança... E aí muita gente, porque é um crime, mas não é crime, porque uma criança de 5 está sendo racista com outra, chamando de nomes racista mesmo. Então não tem como eu dizer que uma criança de 5 anos cometeu um crime. Então tem todo um cuidado, todo um sigilo para proteger essa criança, proteger tanto a que foi discriminada quanto essa que discriminou, porque a gente sabe que se discriminou ou ouviu de algum lugar. O Conselho ele atua também nessa forma de fiscalização em conjunto com todas as secretarias. Então nessa parte de fiscalização, o Conselho, ao receber uma notícia de que aconteceu alguma
ação ou na escola, ou num ambiente de saúde, ou em outro órgão, ou até dentro da capital mesmo, dentro da cidade. O conselho vai como um órgão fiscalizador que é saber de fato o que aconteceu, prestar solidariedade, prestar força e apoio, ou para a família que sofreu, ou até para aquele que cometeu. O que está acontecendo? O que você não entendeu aqui e tal? Até fazer talvez essa educação mais positiva do racismo que existe nos ambientes. Então, e também o conselho, né, ele pode fazer seus projetos à parte. Então, no mês de novembro, nós sempre foi instituído ano passado, né, que chama o Guerreiros de Palmares, que a gente homenageia figuras pretas em Palmas, que fazem a diferença. Então a gente criou-se um troféu bem bonito para essas pessoas, a gente conta um pouco a história dela, faz um evento, conta um pouco da história dela, porque essas pessoas merecem ser homenageadas, essas pessoas estão à frente. Então o conselho com esse papel, né, de também promover, né, não só fiscalizar, não só executar, não só fiscalizar e participar, ser participativo, mas também fazer execuções. Então criou-se, e aí o nosso projeto como conselho é que faça lei, para quando eu sair, porque eu estou presidente, né, na frente virão outros presidentes. Então, para quando eu sair, ou vier outro presidente, então virar lei, que todo 20 de novembro tenha essa homenagem, e assim vai. Então, vamos conseguir homenagear várias figuras que combatem o racismo, várias figuras de nome fortes em Palmas, e que vêm fazendo essa luta mesmo antes de mim. A gente sabe que o racismo por si só já é uma barreira muito grande, né, para que as pessoas tenham acesso a direitos básicos, oportunidades, reconhecimento social. Mas quando essa questão do racismo se cruza com outras questões, como o gênero, por exemplo, os desafios se tornam ainda maiores, né? Inclusive, eu e a Ellen fizemos recentemente uma reportagem, trabalho variativo, né? Uma reportagem com o tema sobre mulheres negras no mercado de trabalho, a dificuldade, os desafios que elas enfrentam por serem mulheres e por serem negras. E inclusive é por isso que a sua presença aqui tem muito valor, né, pra gente, pra quem está assistindo, porque ver uma mulher negra ocupando um espaço de liderança, uma presidência do Conselho Municipal da Igualdade Racial, é extremamente representativo e também inspirador. Inclusive, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Então, pensando nisso, a gente gostaria de saber se existem ações ou políticas públicas aqui em Palmas voltadas especificamente para mulheres negras e para outros grupos também que enfrentam desigualdades interligadas, como a juventude negra, as comunidades quilombolas ou moradores das periferias da cidade. Primeiramente, agradecer e dizer que é muito gratificante e é muito estar aqui nesse espaço de poder, né, exercer um cargo, exercer uma cadeira, ser uma mulher preta, ser uma mulher estando à frente, porque a gente vê tão pouco isso. A gente vê tão pouco, a gente se vê tão pouco nos espaços de poder, e isso é muito triste. E aí, no meu trabalho de conclusão de curso, eu falei sobre a mulher, né? Não falei mas falei que era a inclusão da mulher na política, né? Eu gosto muito de política, eu vim de uma família que sempre trabalhou em política, não de políticos, mas que sempre gostou, esteve à frente da política. Então, eu via muito pouco, né? Eu sou da década de 90, quando eu comecei a entender do que era política e tudo mais, eu tinha os meus 8 anos e tal, 9, 10 anos. Então, você não se via representativo, você não se via... E hoje não avançou muito, estou falando de 30 anos atrás. Então, e hoje ainda você não se vê mulher. E ver mulher preta, isso ainda é muito... Teve um caso recente da ministra que foi barrada, vocês ficaram sabendo que ela foi dar a palestra e aí o cara pediu, e mesmo ela mostrando a carteira dela de ministra, ele falou, não, você não vai entrar, é lá pela porta dos fundos. Então a gente se sente muito, eu me sinto muito
uma honra, porque é muito difícil ver as mulheres pretas nesses espaços de poderes. E, infelizmente, não se tem voltado ações para que a mulher cresça, não tem voltado o olhar para esse espaço de que essa representatividade realmente importa. Porque quando uma criança me vê falando, ela vai se identificar. Quando uma criança vê um governante, porque eles estão ali naquele espaço de poder. Então, quando você se vê, você cria uma perspectiva, eu também posso chegar. Eu também posso. Então, falta crescer muito esses apoios, né? Esses programas, essas iniciativas, esse olhar que realmente precisa se criar uma estrutura de que as mulheres pretas possam exercer espaços no poder. E para esses outros grupos, você também tem essa mesma visão, essa mesma perspectiva, como a juventude negra, as comunidades quilombolas? Com certeza. Aqui em Palmas. Com certeza. Ainda também, a somar tudo isso, ainda existe também muito machismo. Que a mulher ela não se sente preparada. Então, se a gente soma o machismo, que muitos acham que a mulher não tem o poder de assumir porque ela não sabe, que a mulher não sabe ser uma mulher de poder, que ela não sabe ser gestora, uma mulher que ela não sabe ser líder. Então, muito já se para aí no machismo. Aí soma com o fato de ser preta, soma com o fato de que não tem muitas mulheres nesse poder. Então eu vejo sim, você esbarra sim muito nesses preconceitos e é muito difícil de lidar. E é muito difícil de saber como agir. Como que eu como Débora, presidente do conselho, posso fazer para que esses espaços se abram? Então, por isso que eu tento sempre estar presente, sempre falar, sempre para poder ver se pelo menos falando, estando presente, fazendo-se visível nesse espaço, possa que as mulheres tenham mais força. Então, é muito difícil, somado tudo isso. Fazer mais essa influência, né, para as mulheres. Porque às vezes também com essa barreira, com essa dificuldade, muitas desistem. Ali não é lugar para mim, aquele espaço não é para mim. Exatamente, se esbarra aí já. Não? Você vê essa dificuldade, mas não tem, não vejo. Se ela não chegou, eu vou chegar. Se eu nunca vi ninguém com quem sou eu, e a pessoa sabe, e aí começa aquela autossabotagem porque você não vê. Aí vai ser somando tudo isso ao machismo, a um privilégio branco que está cheio de gente e você não se sente representado, então você nem ganha força se você não vê. E Palmas tem uma população negra bastante significativa, né? Mais da metade das cidades se declara preta ou parda, segundo o IBGE. E mesmo sendo uma cidade jovem, a gente sabe que essa é uma pauta urgente, como você já mencionou aqui, né? Na sua vivência no Conselho, mesmo que recente, a senhora sente que o poder público tem dado abertura para conversar sobre essas questões? Existe interesse, existe um diálogo, interação, vontade de ouvir, de colocar em prática políticas que ajudem a enfrentar o racismo e promover mais igualdade? Eu passo que sim, não. Já disse que tanto que o poder público ajudou, mas eu acredito que ainda temos muito passo que ele poderia ajudar e não ajuda, né? Principalmente esses jovens. O poder público ele tem uma força muito grande. Então hoje nós temos a secretaria em si vem lutando muito para que isso tudo aconteça. Mas a gente também vê o governo do estado que não, apesar de ter criado sim uma secretaria também que não tinha, mas o governo é muito grande, o município é muito grande, eles poderiam ajudar mais, poderiam ter mais abertura, poderia ter programas de iniciativa que ajude esses jovens. Vamos falar principalmente dos jovens. Não tem uma porta de emprego para esses jovens. E o governo é uma máquina muito grande, o município é uma máquina muito grande. Então, temos sim, o governo e o município têm ajudado bastante, né? Tem voltado os olhos para a população negra, mas poderia avançar mais. Poderiam se criar programas, poderiam já ter avançado nessa lei de cotas, poderia já ter nas escolas a educação antirracista, já poderia ter avançado mais, né? Então, é de muito agradecimento o que o governo já tem feito, tem ajudado nós, né, os espaços
feito, mas que muito tem se ainda fechado os olhos. Tipo, já estou fazendo isso aqui, tá bom, não preciso fazer mais. Então, ou faz, às vezes, não que seja o caso, mas muitas vezes a gente já viu que o governo faz como uma manobra de política. Vou ajudar porque a população maior é preta, então deixa eu ajudar aqui um pouquinho. Como, por exemplo, as comunidades periféricas, né? Exatamente, principalmente as comunidades. Em termos de política, todo mundo vai lá. E depois que passa a política. E aí, até trazendo para que na nossa conferência foi muito debatido sobre o racismo ambiental. Mas o que se é o racismo ambiental? Racismo ambiental, e aí racismo ambiental não é o racismo ambiental é o favelado que sofre racismo ambiental por não ter um saneamento básico de qualidade, não ter unidade de saúde no seu bairro, não ter, e tá lá marginalizado, tá lá esquecido, não tem. Então isso é um racismo ambiental, porque a partir do momento que eu não volto o meu olhar de estrutura, de ambiente para aquela população, eu tô sendo racista com ela, porque ela tá lá, deixa lá, entendeu? Então eu acredito muito que sim, apesar do governo e do município ter muito ajudado, né, através da Secretaria de Igualdade Racial, eu acredito que ainda podemos avançar muito. E nessa visão, nessa perspectiva, né, quais são os maiores obstáculos que realmente Palmas tem enfrentado hoje, né? E para garantir que essa igualdade racial saia de fato do papel, que se torne a realidade do dia a dia. Como a gente pode estar vendo isso? Qual seria a sua perspectiva sobre este caso? Eu acho que o desafio maior ainda é a inclusão, né? A inclusão de projetos, a inclusão efetiva de construção junto com toda essa população que de fato está à frente, né, junto com todos os movimentos que estão à frente. Eu acredito que ainda seja a inclusão de medidas que possam efetivamente trabalhar essas políticas públicas como um todo, e para sempre. Então, a gente ainda tem muitos projetos, tem todos aqueles desafios. Eu acho que incluindo, voltando os olhares para os desafios e fazendo com que eles se efetivem, vai ser um passo muito grande. Eu acredito que ainda falta esse olhar para esses desafios que temos, todos aqueles que eu falei, na esfera da educação, saúde. Então, se voltar esse olhar para esses desafios que ainda temos, já vamos conquistar muito. Então, eu acredito que seja mais isso, de querer agir, de querer fazer com que esses desafios sejam superados para poder ainda crescer mais as oportunidades para a população negra. A senhora comentou da questão desse olhar, né, de estar olhando realmente. Então, a senhora acredita que ainda há essa certa resistência, seja por parte da gestão pública ou da sociedade, em lidar com esse racismo de forma direta? E quando a gente está falando de lidar com o racismo de forma direta, a gente está falando de estar ali reconhecendo que ele existe e assumir esse problema, criar políticas públicas voltadas a isso, correto? E ouvir quem sofre racismo e se comprometer também com essas mudanças concretas. Como é que a gente pode estar vendo sobre isso? Exatamente isso. Você resumiu bastante o que eu falo, mas é isso. Ainda falta esse olhar para ver que realmente existe. Ainda é muito discreto de se dizer assim, aconteceu de fato, esse racismo, ele existe. E isso ainda é muito discreto. O racismo, ele existe, ele está aqui, as diferenças nos espaços de poderes de mulheres pretas existem, as oportunidades ainda de fato, e isso tudo é mascarado. Então, quando eu falo que ainda precisa voltar os olhares para isso, é realmente de fato falar, existe. Porque a partir do momento que eu falo, mas não é assim, não existe, não aconteceu, não é dessa forma, eu já estou ali de uma forma minimizando o que aconteceu, minimizando que o racismo existe, minimizando que aquela intolerância religiosa existe de fato. Então, voltar a esse olhar é de fato aceitar que existe e lutar. Eu sempre falo, não adianta nós se vitimizarmos no lugar de oprimido, no lugar não, a gente tem que erguer forças, porque forte a gente consegue fazer alguma coisa. Sim. Eu sei que tem muita gente cansada, né? A gente sabe, com certeza no caminho tem muita gente cansada. Mas a gente cansa, a gente sabe que não vai pra frente. E por muito tempo não se foi pra frente justamente por isso, porque as pessoas estão cansadas, né? Cansadas. Por isso que a educação é importante, porque para quando a gente cansar, que
tá nessa, dá uma cansada, dá aquela coisa, vem a nova geração e fala, peraí, e dá aquele gás na gente. Então, da mesma forma que eu me sinto engajada por ver pessoas que lá atrás lutaram tanto, né, por essa visibilidade, né, por aceitar que existe. Então, você só consegue resolver um problema depois que você enxerga que ele existe. Da mesma forma que eu acredito que os governos precisam entender que existe, precisam ver que existe, precisam aceitar que existe, não minimizar os nossas dores, os nossos sofrimentos, ver que de fato precisa superar muita coisa e enxergar e lutar por nós também, não só nós lutar por nós, porque eles estão lá, nós elegemos vários, então eles precisam estar lá e precisam lutar por nós, chegar onde nós não conseguimos chegar para falar por nós. Acredito que é basicamente isso, aceitar, né, que existe esse racismo, que existe essa diferença, que no espaço de poder não temos representatividades, pouco ou quase nenhuma, enxergar tudo isso e se voltar para tudo isso. E aqui no Tocantins a gente sabe que existe, como a gente já citou no início, né, você trouxe alguns nomes de alguns grupos sociais que existem. Gostaria de falar agora sobre o movimento negro unificado, né, que atua em diferentes frentes importantes, seja nos territórios periféricos, na arte, na militância de base ou na produção de conhecimento. Esse grupo acumula muitas vivências e acompanha de perto as dores e as lutas da população negra do nosso estado, né, eu acredito. E eu queria saber se há diálogo entre o Conselho Municipal da Igualdade Racial e esse movimento. Também, como você trouxe outros movimentos, também poderia falar sobre se há essa interação com esses outros grupos também. O Conselho ele dialoga, né, junto com todos os movimentos, e inclusive o MNU tem uma cadeira cativa no Conselho, eles estão presentes no Conselho, eles fazem parte e é um movimento muito forte, né, em todo o território. Eles estão bem à frente, até mais que o Conselho, porque eles já estão muito à frente nessa luta. E a gente dialoga muito com todos esses movimentos, porque a gente precisa, que eu falei mais recente, somar forças, né? Então, a gente está lá para ajudar, para ser suporte, como eles têm uma cadeira no Conselho e participam do Conselho, então a gente dialoga junto na construção dessa política de promoção da igualdade racial, a gente constrói junto, a gente pensa muito que todo o Conselho, né, apesar deles terem os trabalhos dele como movimento, né, que já existe, eles têm trabalhos à parte, mas que o Conselho está ali para somar. Então, por eles já estarem presentes no Conselho, a gente sempre soma, a gente sempre está ali para poder juntos fazer essa promoção, né, para a gente juntos fazer esse trabalho. Então, eles participam, né, o MNU participa do Conselho, tem bastante força, vão sempre nas reuniões, estão sempre ali, são muito atuantes. E dentro desses movimentos, a juventude negra, como você falou, né, tem se mostrado cada vez mais ativa, mais engajada, ocupando espaços, criando projetos, falando nas redes sociais, produzindo conteúdo, denunciando, educando. E eu gostaria de saber como você avalia o papel da juventude negra nessa luta por igualdade racial aqui em Palmas. Acredito que positivamente, a juventude vem forte, viu? A juventude vem forte e isso dá aquele gás, dá alegria, porque a gente vê que os jovens hoje, eles estão mais resistentes, eles estão mais resilientes. É muito bom ver os jovens participando, seja da batalha de rima, seja lá da conferência. A conferência tinha muito jovem. E eles lutando pelos direitos dele, uma coisa que nem deveria, né? Porque é um direito seu que você nasceu e você já tem. Então você não precisaria estar lutando. Mas se a luta existe, eles estão lá abraçados na luta e estão seguindo, se mostrando para que veio no mundo e que tem força. Então, os jovens somando força comigo, com os outros e com todos nós, abraçando o conselho, tentando entender, o jovem tem buscado muito. Então, é positivamente a avaliação que os jovens têm promovido dentro de Palmas em busca de igualdade racial, em busca da promoção da igualdade racial. Falando dessa questão da juventude, né, a gente não pode deixar de mencionar a escola. A educação antirracista nas escolas municipais já é realmente uma pauta ali concreta aqui em Palmas? Como é que seria isso? Ou ainda mais
no campo de propostas, intenções? Como é que está essa parte? Ainda, igual eu falei, é um desafio muito grande. Palmas, recente teve, né, o Estado promoveu uma ação muito forte, o município ainda estamos avançando há pouco, não teve nenhum ainda olhar voltado para isso no município. O Estado fez uma formação para os professores no início do ano, inclusive trouxe a Jamila para fazer uma palestra, foi maravilhosa a palestra, a Jamila muito boa, e aí foi muito bom. Eu estive presente, né, apesar de não ser professora, mas fui convidada a estar presente, e foi muito bom você ver um evento cheio, voltado para o estado inteiro, com todos os professores, para se falar sobre a igualdade, para se falar sobre a educação antirracista nas escolas. Porque, igual eu falei, os professores, eles passam a maior parte do tempo ali com aqueles alunos. Então, eles saem de lá formados, não só educados como a matriz, mas eles saem de lá formados. Saem formados, eles saem educados, porque os pais não têm tempo de educar seus filhos e a escola educa. Então, o Estado promoveu esse evento e acredito que o município precisa ver isso positivamente e que possa fazer essa implantação também no município. É aquilo que eu falei. O Conselho, inclusive, já oficiou a Secretaria Municipal por meio do Conselho para a gente marcar uma reunião e ver o que vamos fazer, porque está lá no plano plurianual, o PPA deles, que precisam ter, de fato, essa educação antirracista nas escolas. Está tendo? Não está. O professor tem formação? Num caso de racismo, como que o professor vai conseguir guiar esses alunos? Como que vão ficar perdidos? E a gente não culpa os professores, porque a gente precisa que eles tenham formação. Então, se eu dou a formação, eu posso cobrar de você. Agora, se eu não dou a formação, eu vou cobrar o quê se eu não fui? Acredito que a educação ainda, e é o fator principal, ainda está muito parado, ainda falta muito essa força. Senhora Débora, antes de encerrarmos, eu queria trazer uma pergunta pessoal minha, uma dúvida minha mesmo. Também pode ser de muitas outras pessoas que estejam nos assistindo agora. Durante muito tempo, a gente falou muito aqui sobre esse termo antirracista, e durante muito tempo eu tinha um conceito meu que antirracista era você não praticar racismo. Mesmo que, por exemplo, você está em uma rodinha de familiares ou amigos e eles fazem alguma piada, né, disfarçada de racismo, uma piada racista, e você não ri, não concorda, mas também não se posiciona. E eu gostaria de perguntar o que é, na sua visão, você que já está engajada nessa luta, né, ser uma pessoa antirracista, e que recado a senhora deixa para a população de Palmas sobre a importância de se engajar nessa luta, seja como cidadão, seja como estudante, seja como profissional, ou mesmo como alguém que está dentro da gestão pública. Como todos nós, enquanto população, no dia a dia, podemos contribuir para construir uma cidade mais igualitária. E, novamente, fazer a pergunta: o que é como ser uma pessoa antirracista? Porque eu já trago essa sua resposta como uma educação para mim também. Então, ser antirracista não é só ficar no meu lugar calado e não cometer racismo, né? Muito tempo se pensava assim. E não, ser antirracista é eu lutar pelos meus direitos, é eu estar ali fazendo essa educação, nem que seja, rolou uma piada engraçada na família, opa, não é assim, isso não é engraçado, é racismo recreativo, né, que a gente fala, disfarçado de piada. Realmente a gente sabe que é um racismo recreativo, mas eu boto entonação de piada porque soa melhor. Então, ser antirracista é você estar ali na educação, seja no seu ambiente de trabalho. Ser antirracista é você conversar sobre, é você falar, é você buscar conhecimento, é no mínimo detalhe, né? Ser antirracista é você levar o conhecimento que você tem para aquela pessoa que não tem. É você não tolerar um racismo, seja ele racismo, seja ele intolerância religiosa também. Porque a pessoa, ela tem o direito de existir no mundo, e a partir do momento que eu tiro esse direito dela só porque a pele dela é preta, eu sendo já racista, então eu só estou tirando o direito dela, e é muito velado. O racismo hoje em dia ele é muito velado.
Então, ser antirracista é você reconhecer que aquele racismo existiu, é você lutar para que ele seja ali de fato quebrado e falar de fato. É difícil? Ser antirracista não é fácil, porque às vezes você tem que estar ali se expondo e nem sempre você tem essa força. Às vezes eu já sofri, e eu falo para vocês, eu luto pelos direitos de todos, eu já sofri racismo e aí eu não tenho força. Eu já tentei por diversas vezes, já sofri diversas vezes atitudes racistas e eu não consigo reagir, eu me choco toda vez. E já defendi pessoas que estavam comigo e que tiveram atitudes racistas com a pessoa que está comigo e aí eu defendo. É muito difícil, eu já fui, e eu nem me vitimizo com isso não, mas eu já fui em lojas em qual eu não fui atendida pela minha cor de pele, fui olhada muito mal pelo meu tom de pele, e aí eu saí da loja. A minha atitude foi nunca comprar, mas também nunca tive a ação de falar nada. Eu falei, não fiz essa loja, e ainda publiquei na rede social que a loja foi racista comigo, mas na rede social eu consegui falar. Então você, de alguma forma, você falar, você educar aquela pessoa, essa é uma pessoa antirracista. Então você vê muito racismo também ainda nos relacionamentos interraciais. Muita gente fala, mas por que você é preto e você gosta de gente branca? Você só tinha que gostar de gente preta. Não, isso não tem nada a ver. Ser antirracista não é só eu viver ali, somente se relacionar com pessoas pretas, somente não. E aí eu puxo um gancho para falar também o lugar de fala. Não é só preto que fala do preto. Não. Para falar de racismo, a gente vê do lugar de onde se fala. Se você vê uma pessoa branca defendendo a população negra, se ela entende, se ela é uma pessoa antirracista, se ela está na luta pelos seus direitos, ali ela está no lugar de fala dela. Ela não vai saber a dor que eu sinto, porque ela nunca vai sofrer um racismo igual eu sofro, porque ela é branca. Mas ela pode falar, ela não vai sentir, mas se ela tiver conhecimento, se ela for uma pessoa antirracista, se ela for uma pessoa que realmente abraça a causa, faz aquela promoção, ela tem total direito de falar e de defender, né, a pessoa que sofre racismo, mas ela nunca vai sentir a dor que eu senti lá naquela loja que eu fui mal atendida por ser preta, ou porque eu não tenho dinheiro porque eu sou preta. Então isso acontece muito. Então, ser antirracista é de fato isso, é conhecer, é estudar, é falar, é aproveitar os espaços que você está inserido, é aproveitar a profissão de vocês, que é uma profissão muito, muito forte, uma profissão que leva conhecimento, e inclusive parabenizar vocês por esse tema, por trazer esse tema para o podcast, porque é exatamente assim que a gente vai dialogando, que a gente vai levando de uma forma leve, levando conhecimento, explicando de fato, mostrando para a população que tem espaços públicos, tem espaço dentro da sociedade. As reuniões do conselho, elas são abertas, pode-se participar. Então vocês têm curiosidade, quer saber como é que o conselho atua, então os espaços estão abertos, vão participar dos movimentos, vão fazer a busca, vão na secretaria, o secretário é super ativo, ele recebe a população, recebe os jovens. Então, primeiramente, também queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, por falar um pouco de promoção da igualdade racial, por falar um pouco desse tema tão sensível, mas tão necessário. Senhora Débora, a gente também agradece mais uma vez pela sua presença nesse episódio, foi muito bom, a gente aprendeu várias coisas na qual a gente às vezes sabia de forma mais superficial, e foi bom poder estar aproveitando, né, e aprofundar sobre essa questão tão importante. Nós gostaríamos de pegar uma lembrancinha em forma de gratidão, de carinho, que você ter vindo, ter expor o seu tempo, né, vir aqui conversar com a gente, como a Ellen falou, essa troca entre mulheres pretas é muito importante. Mais uma vez, dizer que é muito significativo pra gente e com certeza para quem vai assistir também, ver uma mulher preta no cargo de liderança. Parabéns, viu? Obrigada, eu agradeço. Precisando, estou de portas abertas, né? O conselho está de portas abertas. Eu estou aberta a receber mais convites para falar desse tema tão importante. E agradecer mais uma vez vocês. Muito obrigada, parabenizar mais uma vez, a gente reforça aqui, né, pelo seu trabalho, essa questão que a senhora vem realizando, sua dedicação e a força que traz consigo, tá bom? Muito obrigada. E para você que nos ouviu até esse momento,
A gente também agradece de coração por você ter topado estar aqui conosco, abordando, dialogando e conhecendo mais sobre essa pauta tão importante. E que essa conversa, né, te motive a refletir cada vez mais, a se informar e também, principalmente, a se posicionar.